Olá, boa noite. Nós estamos aqui nessa noite especial, né? A nossa segunda live em comemoração ao aniversário da Clínica Mente Plena. Então, esse mês é um mês muito especial para nós. Nós estamos nesta noite recebendo, né, a terapeuta Silvana Giacomini, que é especialista em arte terapia. Então, nós vamos falar um pouco, né, sobre essa terapia, como ela funciona, quais são os benefícios dela. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Na semana passada, né, nós tivemos uma live sobre a microfisioterapia, que foi assim, uma live muito boa, né, com muitas informações. E hoje, né, não vai ser diferente. Então, boa noite, Claudinha, que bom, né, que estamos juntas aqui. Boa noite, Yasmin. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aí, né? E aí já estamos com Silvana. Boa noite, Silvana, seja Boa bem-vinda. noite. Boa E obrigada pelo noite. convite. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês, da Mente Plena. Muito obrigada pelo convite, no aniversário de vocês, né? Muito honrada, obrigada. A gente pensou, né, nesse aniversário, o que é que a gente pode fazer para proporcionar, né, para os nossos pacientes, para os nossos seguidores, para os nossos clientes. E aí a gente pensou nesses dois temas importantes, né, das terapias integrativas. E aí na semana passada foi com a Carolina, né, sobre a microfisioterapia, e hoje é com você, né, e nós estamos muito honrados em ter a sua presença para a gente falar um Obrigada, pouco sobre a gente. arte terapia. Então, Que boa noite bom. também a Carol, ela já está aí com a Carol é gente. uma Quem disse é linda. você? É sim. É. Então, vamos Que seguir? bom. Obrigada, Claudinha. Bora. Vamos Vamos, seguir. podemos começar. Podemos sim. Você quer se apresentar, Silvana? Falar um pouquinho sobre a Sim, sua trajetória, né? Acho que é sim. importante. Bom, eu sou arte terapeuta. Hoje eu atuo muito mais com grupos empresariais do que na questão do atendimento individual. E sou especialista também em treinamentos comportamentais. E muito voltado também para comportamento seguro dentro das indústrias. Hoje, basicamente, é o que me toma. E eu vou te Que bom, falar, legal. olha, essa não quer quem eu sou, né? É o que eu faço, mas quem eu Sim. sou Silvana, mãe de Caio, esposa de Carlos, e mãe, filha e amiga aí de tanta gente que está aqui com a gente hoje, viu, Renata? Obrigada aí mais uma vez pelo convite. Obrigada, obrigada a você. Então, vamos lá. O que é exatamente a arte terapia, né? E como é que ela funciona na prática clínica? Fala aí um pouquinho com a gente. Estou muito feliz de poder falar um pouquinho da arte terapia, porque muita gente tem dúvidas sobre essa prática, né? Que é uma abordagem da saúde mental. E ela utiliza a criação artística como forma de se expressar. Essa forma de expressar, na verdade, é de simbolizar, da forma os sentimentos. E a gente faz isso através desses recursos artísticos, como a pintura, o desenho, a colagem, a argila, são vários. A gente utiliza música, dança, contos, mitos, é um leque muito grande que nos ajuda a mediar o cliente a entrar em contato com questões que são latentes, às vezes difíceis. A gente estava conversando antes, né, da live começar, e eu estava falando, viu, gente, que como Gestalt terapeuta, né, eu e a psicóloga Cláudia também, a gente utiliza muito, né, dos recursos da arte terapia, muito mesmo, né, e a gente pode constatar, né, na prática, né, o quanto realmente é potente essa ferramenta, né, muito potente mesmo. É E é isso. verdade. E aí, a arte terapia, você falou que hoje você trabalha com grupos, Uhum. Muito mais né? grupos empresariais. E é muito interessante esse processo, porque para você ter ideia, né, da dimensão e da capilaridade da arte terapia. Através desses grupos empresariais, a gente escolhe temas que são problemas, né, dores dentro da empresa, e eu uso recursos da arte terapia
para poder tratar a comunicação, a questão do autoconhecimento, do desenvolvimento também profissional, e a gente vai permeando, né? Porque, querendo ou não, acaba a pessoa se vendo em algumas determinadas questões que são de relacionamento e percebendo que talvez a questão não é do grupo, e sim uma questão pessoal de cada um, né? Então é muito lindo também utilizar isso na área empresarial. E aí, assim, como uma ferramenta que você falou, né, de autoconhecimento, às vezes vão surgir também, né, coisas que a pessoa ali não está esperando, né? Às Sim, vezes você com está certeza. trabalhando algo e de repente, através do recurso, né, outras informações vão aparecendo, né? Com certeza. Nesse trabalho que eu faço, a gente trabalha a percepção de risco, e dentro da percepção de risco tem fatores humanos envolvidos na tomada de decisão dos colaboradores, principalmente da área operacional. E é interessante que um dos fatores humanos é sentimento e emoção, e que tem totalmente como a gente abordar questões de entrar com todo cuidado, né, porque é um ambiente empresarial e não tão profundo quanto num setting terapêutico, as questões emocionais. As questões mais individuais, né? Uhum. Então vamos lá. Quais seriam, Silvana, os principais benefícios hoje, né, da arte terapia para a saúde mental? Você já falou um pouquinho aí, mas vamos desenvolver mais um pouquinho. Bom, assim, a arte terapia, o que cala no meu coração, e de todas essas pessoas que conhecem um pouquinho, né, de arte terapia, é que ela promove um leque de opções, e esse leque de opções pode ajudar no tratamento de questões sensíveis, como, por exemplo, traumas, depressão, ansiedade. E os benefícios da arte terapia, além da questão do autoconhecimento, que talvez esse deveria ser um dos principais chamados para quem vai para um setting terapêutico, que é o autoconhecimento, traz também desenvolve a criatividade das pessoas. E essa criatividade é, inclusive, na solução de problemas, às vezes, simples, que quando a gente é tomado pela nossa rotina, por tantos turbilhões de coisas que a gente tem para fazer, a gente não consegue ver solução. E a arte-terapia consegue, inclusive, tirar alguns véus, e a pessoa começa a enxergar que consegue, sim, dar conta, que consegue, sim, resolver algumas coisas com o suporte e o apoio profissional adequado. Muito bom, né? Fantástico. E aí você falou, né, de alguns benefícios, mas aí como é que esse método pode ajudar, né, pessoas com ansiedade, com depressão, com estresse, se a gente pensar também no burnout, né, Uhum, e hoje uma sim, crise, né, mundial, sim. Na como é que o verdade, recurso, né, da arte terapia pode trazer benefícios para esses casos? para esses casos específicos, né? Então, Renata, como a arte-terapia ela é uma comunicação, ela torna possível você fazer uma comunicação com o seu inconsciente e você trazer questões inconscientes, não verbal, não utilizando a comunicação verbal, ou seja, ela é não verbal, ela simboliza, ela traz à tona essas questões inconscientes através de símbolos que surgem a partir da criação dessas criações com recursos artísticos. E quando a pessoa ela se depara com essa simbologia, isso faz com que ela se conecte melhor, porque ela não precisa falar. A própria criação começa a conversar com o cliente, com o paciente, e ele começa a desenvolver um diálogo com essa criação, e aí as questões que são difíceis de falar, elas ficam mais simples, porque não tem não é um embate, não é direto, é sutil, sabe? Usando a criatividade ou não falar. Claro, você falou de depressão, você trouxe ansiedade, as questões ligadas a burnout, a questão ligada ao próprio estresse, né?
Em alguns casos, é sim necessário que o arte-terapeuta ele busque também a parceria com o psicólogo, que ele busque a parceria com o psicólogo e um psiquiatra, a depender da profundidade dessas questões, né? O arte-terapeuta, ele vai fazer com que as pessoas elas entrem em contato de forma mais leve com essas dores, né? Na depressão, por exemplo, ele consegue externalizar através dos símbolos sentimentos complexos como a tristeza, a raiva, a frustração, e sem precisar falar diretamente que é isso que ele está sentindo. Na questão do estresse, olha como interessante dá alívio nas dores físicas, tensão física e mental. Por quê? Porque muita gente fala, meu Deus, mas então a arte é terapêutica? A arte ela é relaxante, ela se torna terapêutica no momento em que você traz isso para ressignificar alguma questão que está inconsciente. Né? Então, ela relaxa com a questão das práticas artísticas, né? Você falou também da ansiedade, que eu acho que é um dos grandes males hoje, né? Hoje a gente está sendo bombardeado de tanta informação, a gente está sendo bombardeado pelas redes sociais para sempre fazer comparações, e isso atinge muito o público, inclusive adolescente, né? De estar sempre bem, de estar sempre bonito. As pessoas não podem sentir tristeza, porque eles confundem, né, essas questões. Eu não posso não estar bem hoje, porque senão eu não sou aceita, eu não sou forte, eu tenho que ser sempre assim. E não é, né? E quando você fala de ansiedade na questão da arte-terapia, ela, nesse desenvolvimento criativo, ela vai trazendo soluções criativas. E quando você consegue trazer soluções criativas com coisas, às vezes, simples, isso pode diminuir a ansiedade, porque a pessoa começa a pensar, nossa, eu consigo resolver. A arte-terapia, na questão da ansiedade, traz a pessoa para o momento presente, no como eu estou, o que eu estou sentindo agora, o que eu tenho aqui que eu posso tentar lidar e resolver. E tira ela um pouco do futuro, que é o que traz o medo de não dar conta, o medo de não ser capaz, o medo de não conseguir. E aí vem com tudo isso a ansiedade, né? Muito bom, muito bom. E aí eu vi uma pergunta de Carol, né? Silvana, a arte terapia ajuda no trauma? A arte-terapia, justamente por ser, Carol, uma linguagem que não é verbal, por ser uma linguagem não verbal, ela consegue, de uma forma muito respeitosa, respeitando o limite de cada um, trazer essas questões através desses símbolos que são formados através da criação. Quando existe um trauma, existe muita dor. Normalmente, algumas pessoas não conseguem nem falar, elas vão buscar ajuda, mas elas não querem entrar em contato com aquilo que dói. Né, a gente não pode fixar a dor. Eu ouvia isso muito de Carla Maciel, que é arte terapeuta e psicóloga. Então, o que a gente faz com relação a isso? A gente começa a fazer, a dar esse leque de opções dessas práticas terapêuticas de arte-terapia, e ali a pessoa vai entrando em contato com essa voz interna que vai tomando espaço e sendo mais ouvida através do símbolo. O símbolo permite com que ela olhe com isso, ao mesmo tempo de forma distante, mas que dá a leveza do não embate, da abordagem direta, que é fala. E aí, nas questões do trauma, sim, a arte-terapia consegue ajudar o paciente a passar pelos processos traumáticos, não precisando falar do processo em si logo de cara, porque existe a questão do tempo de cada um, né? Então, ajuda sim. Com certeza, na questão de tratamento de traumas, tratamento de depressão, tratamento de ansiedade, e às vezes a questão até da sociabilização,
de pessoas que não conseguem socializar, que elas só conseguem, elas ficam no mundo fechado, no mundo delas, e não estão conseguindo mais se relacionar. Ajuda, sim. É um caminho que realmente, traçado e trilhado junto com o cliente, a gente consegue sim fazer com que ele jogue luz nesse quarto, que às vezes está muito escuro e ele não consegue ver saída. Renato colocou aqui, né? Existe atuação da arte-terapia de forma intencional no ambiente escolar? Muitas instituições de ensino já entenderam a importância da arte-terapia no sentido de utilizar esses recursos criativos como forma de expressão. As crianças, por exemplo, elas têm mais dificuldade de falar sobre sentimento, de falar sobre como de debulhar um Nomear, pouco né? mais tristeza, não pertencimento, vergonha, né? As questões mesmo de bullying nas escolas. Então, quando você entra com recurso financeiro, desculpe, recurso arte terapêutico, e isso exige, às vezes, a questão mesmo de investimento financeiro pelas escolas na contratação de profissionais adequados para se fazer, né, arte terapia nas escolas, tem um índice de resolução de alguns problemas muito simbólico, muito expressivo. E os psicólogos, você sabe disso, Renata, que usam esses recursos, eles ampliam muito a questão do lidar com crianças no ambiente escolar. E aí vai depender muito a prática em função da faixa etária, obviamente, né? E do que vai surgir ali como tema a ser tratado, como dor, né? A ser tratado. A arte em si, né, já é um recurso no ambiente escolar, né? Mas aí ele está falando você também da arte como terapia, né? Como uma forma de acessar, né, esse conteúdo que muitas vezes não é falado, né? Não está acessível, até no nível de consciência, como você falou aí da criança, né? Uhum, Às vezes a uhum. criança não tem nem consciência, não sabe nomear, e aí o recurso, né, da arte, numa forma de arte-terapia, traz, né, esse benefício aí. E é bem interessante porque a arte, como técnica, como prática, ela é relaxante, mas pode não ser terapêutica. No momento em que você pega e leva para a escola a arte como um processo terapêutico, aí é diferente. Porque você vai, inclusive, abordar e vai olhar para aquelas criações de outra forma. E como a arte terapia ela não foca no resultado final, na arte, naquela pintura em si, ela foca no processo e na significância que aquilo tem, então você consegue chegar muito mais nas crianças nesse processo terapêutico dentro da escola, né, de arte-terapia dentro das escolas. Aí, Silvana, eu fiquei pensando, né, a arte-terapia a gente pode usar para autoconhecimento, Sim, né, uma forma da gente trazer esses conteúdos, né, que são sim, mais difíceis, que não são acessados, e também como intervenção. sim, como Como você intervenção. falou aí, em casos de depressão, de Uhum, ansiedade, de uhum. estresse, em relação ao trauma também, né? Como uma É, ferramenta de intervenção. é muito interessante, Renata, quando a gente fala em autoconhecimento, a oportunidade de você se reconstruir através desse processo, dessa construção, dessa simbolização das dores que você sente que você às vezes não quer falar, é muito interessante, porque a gente cria ali um ambiente seguro, onde o paciente ele vai, você dá as opções, e isso vai muito do perfil, né, e do que o paciente quer dentro do que você tem de leque de opções. Você cria um ambiente seguro para que ele, sem verbalizar, ele possa se expressar. E quando ele dá de cara com a obra, né, que ele fez,
e que você pede para ele dialogar com aquilo, ele começa a entender aquela oportunidade de ter uma visão nova sobre ele mesmo, sobre a situação, sobre o problema. É muito interessante, é um reinventar. Através de uma pintura, você conseguir fazer com que a pessoa, por exemplo, entenda o processo de aceitação, de pertencimento dentro de um núcleo, né? É muito lindo falar de arte terapia porque ela é ampla, né? Inclusiva, flexível, enfim. Você falou aí, né, que às vezes vai ter alguma atividade, algum recurso que o paciente, o cliente, não vai se sentir à vontade, né, para fazer. Uhum. Aí eu te pergunto, né, a pessoa precisa ter uma habilidade artística para participar da arte terapia? Você me fez lembrar do meu primeiro dia de arte terapia, que foi para fazer uma pintura, e tinham artistas plásticos na sala. Aí eu falei, meu Deus do céu, não vai sair nada aqui que eu não sei desenhar nem pintar. E foi muito bom constatar que não precisa. Você não precisa de técnica, você não precisa saber os traços, você não precisa entender de paleta de cores, porque não é a obra em si, é o processo e a significância que aquela criação traz. Então, não precisa ter técnica para poder fazer uma atividade de arte terapia. Não precisa ter técnica, não. É uma das grandes perguntas que fazem, né? Eu tenho que ter habilidade artística? Não. A jornada é o mais importante nesse sentido, né? Dentro do setting terapêutico. É fazer com que a pessoa olhe aquele símbolo e dentro daquele símbolo ela perceba onde que está o núcleo, o cerne da questão, e aí ela começa a enxergar que só depende de eu aceitar, olhar para aquilo com amor, acolher e entender que todo mundo uma hora precisa de ajuda, né? Uma hora todos nós vamos precisar de ajuda. Né? E essa questão de, eu dou conta sozinha, eu sou forte, eu sou demais, eu faço. Não, gente. É tão bom você saber, humildemente, aceitar que somos seres humanos e que tem hora que meu marido usa muito uma expressão que é a corda estica demais, ela pode arrebentar. Então, a gente não pode esperar esticar demais para a gente entender que a gente precisa buscar ajuda. E muitas das vezes, ajuda psiquiátrica mesmo, de conseguir você olha, acomodar aquela poeira com auxílio de medicação. Tem muito preconceito ainda com relação a isso, né? Quando a gente se depara com, e aí falo de novo da questão da depressão, ou de quem tem crise de ansiedade, ela sai do eixo, é descontrole, você não consegue ver que tem solução. Então, às vezes, é necessário um acompanhamento mais de perto e mais profundo. E isso é tão bom. Tá tudo bem, gente, só tenho para falar, tá tudo bem buscar ajuda, tá tudo bem ser frágil, tá tudo bem ter problema. É isso mesmo, a humanidade faz parte, né? A gente não vai estar sempre no up, e quando a gente está no down, a gente precisa entender que a gente tem, sim, pessoas que podem nos ajudar. E que bom, né, que a gente tem pessoas que podem nos ajudar, E que bom. né? E que bom que estamos aqui. Bom, estamos aqui Que bom, falando disso, né? que bom que existe em instituições sérias como a clínica, né, de vocês, mente plena, para poder fazer esse tipo de trabalho, porque a gente, infelizmente, tem muito preconceito mesmo, de pessoas que usam o nome arte terapeuta para fazer papel de psicólogo ou de psiquiatra, ou então de nem entendendo de prática, nunca entrou num setting terapêutico e sendo autodidata acha que pode atender. Então, é muito importante que a gente busque suporte, apoio e indicação de pessoas confiáveis para a gente não piorar aquilo que já a gente sabe que não está do jeito que a gente gostaria que tivesse, né? Importante isso, né? É. Você já falou aí um pouco, eu acredito, né, que a resposta já está, né? Mas, assim, para quais públicos a arte terapia é mais indicada?
Existe Que um legal. público que é mais indicado, a gente falou de criança, né? Da É, importância, da necessidade, mas teria um público ou ela é abrangente, né? não, que bom que não tem um público específico. O público é aquele que quer e que se permite entrar em contato com as ferramentas de arte-terapia. São aquelas pessoas que às vezes querem experimentar algo diferente, né, do só falar, e não tem um público específico. O que existe é o que eu te trouxe logo no início, é quando você faz trabalhos específicos, com grupos específicos. Então, por exemplo, a gente pode fazer um trabalho com mulheres, e trazer um tema específico, a autoestima, a questão da ansiedade mesmo, né? Da autoaceitação. Então, você vai tratar um público específico para determinadas questões. Mas a arte-terapia, ela acolhe idosos, pessoas com deficiências cognitivas, crianças, enfim, todas as pessoas que querem buscar autoconhecimento e através desse autoconhecimento, olha que interessante, através do autoconhecimento você ganha autoestima. Não é bom? Tem gente que fala, como assim? Quando a gente se conhece, quando a gente começa a olhar para a gente, para aquelas coisas que jogam a gente para baixo, tipo, eu não sou capaz de fazer isso. Eu não acredito mais que eu consiga. Quando você começa a olhar para onde vem essa pessoa que está dizendo, pô, para um pouquinho, é porque ela quer que ser vista. E quando você percebe que aquela pessoa, que aquela dor só quer de fato fazer você trilhar o caminho do autoconhecimento para você voar, é tão lindo, né, Renata? A pessoa olhar, passar pelo processo de dor, porque terapia é para os fortes, né? Porque às vezes dói. Não vamos ser aqui românticos e dizer que não dói, porque dói. Não é fácil olhar para aquilo que nos toma, para aquilo que, né, que às vezes a gente pensa que é maior que nós. Não é fácil. Mas é muito bom quando você tem a coragem de olhar e de dizer, não, eu preciso de ajuda, e com ajuda a gente consegue. Então, para todos Achei os muito, públicos. uhum, Você achei falou. linda a sua frase aí, né? Que a dor impulsiona, né? A gente a mudança, ao crescimento, e é isso mesmo. É muito importante a gente falar sobre isso, porque hoje o mundo assim está muito no mostrar só aquilo que é bom e eu só mostro o que é legal, né? Mas a dor, ela é que vai fazer você se tornar uma pessoa melhor, uma profissional melhor, uma esposa, um filho, enfim, um amigo melhor, porque a dor ela faz você olhar para dentro, né? E quando a gente olha para dentro, desculpe aqui, deixa eu. E quando a gente olha para dentro, a gente consegue entender melhor essas questões do quanto eu sou capaz. Por isso que melhora a autoestima. Porque quando você passa do processo de dor, que você ressignifica aquilo, você percebe o quanto você tem talento, o quanto você é capaz, o quanto você pode, inclusive, com o seu testemunho, ajudar outras pessoas a vencer aquelas coisas que você queria esconder, né? A gente tem algumas perguntas aqui. Hum, Claudinha, né, colocou Silvana. Como escolher a melhor ferramenta para atuar com o paciente? hum. Você perguntar para o paciente. Na verdade, assim, essa pergunta é muito interessante, porque nós arteterapeutas, e isso aconteceu muito comigo no início, quando eu estava me formando, de assim, ficar ansiosa para usar várias coisas com o meu paciente, né? E a melhor ferramenta é aquela que cala no coração do paciente. Então, você, dentro da observação, do olhar sensível que o arteterapeuta deve ter, é você disponibilizar aquelas ferramentas que vai estar mais de acordo com o momento dele. Então, por exemplo, se uma pessoa, Carol trouxe a questão do trauma, se a pessoa entra num setting e fala, olha, eu vim aqui por causa de um trauma,
mas você ainda não sabe qual é, você não vai fazer a pessoa falar. Então, talvez pintar, talvez dar forma através de uma massinha, de uma argila, né? Que são materiais, argila, material muito forte de usar. Vai depender muito da conexão e da necessidade do tema que está sendo trazido no site em terapêutico. Mas desenho, pintura, colagem, essas coisas, raramente a gente erra usando isso. Renato colocou aqui. A caligrafia entra no conceito de arte-terapia também? É uma outra abordagem, né? Da área de análise de caligrafia. Particularmente, eu não sou especialista, porque eu não trabalho, eu trabalho a forma, por exemplo, o desenho. O desenho tem como você saber um monte de questões em função da força que se coloca no contorno dos desenhos, de como o desenho ele tá alocado na folha, no papel que você entrega, as cores que são usadas. A caligrafia por si só, existem técnicas para você se aperfeiçoar e você conseguir reconhecer, existe, mas eu não sou especialista, eu não entendo nada sobre a questão da caligrafia no conceito arte terapêutico. Existe, mas a arte terapia foca muito mais nas criações artísticas de criar símbolos do que única e exclusivamente o tipo de caligrafia usado, mas talvez a força que se coloca ao escrever, as letras que sobressaem, o contorno que se coloca, é uma palavra que risca e que ele não quis, né, que você inconscientemente ele riscou e colocou outra. A gente olha muito mais nesse sentido, viu, Renata? Uhum. Silvana, a escrita terapêutica entraria na arte-terapia? Escrita terapêutica, Sim, sim. sim, A né? escrita terapêutica é diferente, né, da questão da caligrafia, porque a escrita terapêutica ela vai trazer essa forma de simbolizar os conteúdos inconscientes. Então, no momento em que você escreve, por exemplo, numa dos atendimentos que eu fiz, eu pedi para uma cliente minha para ela dialogar com a saudade que ela estava sentindo de determinada pessoa. E ela foi escrever, e ela escreveu para a pessoa como ela estava com relação à saudade. Isso é escrita terapêutica. É você trazer ali uma forma de você estar falando o que você não consegue verbalizar, sabe? E trazendo esses sentimentos à tona. Não sei se eu respondi. E aí, Renato perguntou também: existe uma capacitação acadêmica específica para formar profissionais da área ou é uma ferramenta usada em diversas profissões, como psicologia ou pedagogia? Existe curso de pós-graduação para ser formado como arte-terapeuta. Então, as técnicas arte-terapêuticas, elas precisam ser estudadas. Então, sim, psicólogo pode usar, desde que tenha competência para poder entender ou ajudar no processo de entendimento daquilo que é criado, das criações que surgem, né? Os pedagogos podem usar arte-terapia, sim, no processo de tratamento. Mas como qualquer tipo de tratamento, por exemplo, quando você está sentindo dor de cabeça, você não vai numa ginecologista, você vai talvez num neurologista, né? Eu descobri que um quiroprata pode até tratar dor de cabeça esses dias, mas qual é a pessoa que você procura primeiro? E aquela pessoa ela tem que ter capacitação, capacidade técnica para poder te ajudar no processo. E é assim com os profissionais que utilizam as técnicas de arte-terapia. É preciso entender dessas técnicas, é preciso entender como utilizar e quando utilizar. Ele perguntou também sobre o trabalho individual coletivo, você já falou, né? Que a aplicação pode ser Uhum. tanto em grupo como individual. Pode. O trabalho E aí, individual,
só para poder expandir um pouco mais, o trabalho individual, ele exige do arte-terapeuta um aprofundamento maior. Quando você vai para trabalhos em grupo, tem início, meio e fim. Quando surgem questões que são... alguém, por exemplo, dentro daquele trabalho de grupo, ela sentiu que tocou algo diferente nela, numa das atividades que a gente faz. Aquela pessoa tem que ser tirada do grupo no sentido de, num momento específico, dar continuidade àquela questão que é muito, muito individual, muito particular. Então, existem atividades que são individuais e atividades que são em grupo. O em grupo tem início, meio e fim, normalmente. Um grupo tem um objetivo mais amplo, como você falou, né? Geralmente um tema a ser trabalhado, né? E o individual vão surgir questões pessoais, individuais da pessoa, né? Ali. Uhum. Ele pergunta também, ouvi falar sobre o uso da argila e me perguntei como seria uma vivência de arte-terapia no espaço da natureza, parque, praia. Você viveu essa experiência com pacientes? Sim. Eu tive uma cliente que veio com sintomas de depressão. E uma das coisas que eu precisava fazer é fazer ela ir expandir, olhar um pouco mais amplo do que só ficar dentro de quarto, dentro de setting terapêutico, dentro de uma sala. Então, essa é um caso específico, né? Eu levava para a praia, eu levava para campos abertos, parques, eu levava para cinema, para poder ter uma abordagem diferente dentro de um tema que cabia, né? E eu usava os recursos, todos os recursos necessários, e fiz, sim, muitas práticas ao ar livre, muitas práticas ao ar livre que ajuda muito a pessoa a ampliar um pouco, ir para a luz e a ver a amplitude que pode ter a vida além daquilo que ela só consegue ver, né? E aí a gente, quando vai levantando a cabeça, o olhar da pessoa para o mundo, para a vida, para a cor, e usando todos esses recursos da natureza, como também práticas, né? É muito bacana de ver o resultado. Eu, especificamente, falando de mim, eu não consigo ficar só no setting terapêutico. Todos os meus clientes, meus pacientes, eu fiz atividade ao ar livre, porque eu penso que é fundamental. Ainda mais em questões como essa, né? Cláudia perguntou: você disse que a arte-terapia utiliza música. Tem alguma semelhança com a musicoterapia? Tem bastante semelhança. Na verdade, existe um trabalho em arte-terapia que é muito bacana, que é onde você faz todo o percurso de vida da pessoa, focando em algumas fases da vida usando música. Então, dentro desse processo, quais foram as músicas que te marcaram mediante faixas etárias específicas da sua vida, ou em momentos específicos da sua vida. E aí a gente usa a música como processo terapêutico também, de dialogar com isso, né? Com o que traz de memória afetiva. É bem legal. A música que traz também o movimento, né? Você ouve e traz a memória, dependendo da música que você ouve, se reporta a um determinado tempo da sua vida. E talvez ali esteja o grande X da questão. Quando você coloca a música e usa a música como processo. Resgate, né? Resgatar um momento bom, né? Um momento de alegria, uma memória afetiva, né? Isso é muito bom. Ah, é muito bom, viu, Silvana? Muito bom mesmo, né? A arte é É poderosa, né? linda. Você falou, Renato perguntou e você falou da natureza, da praia. Eu acho que a arte tem isso de contemplação, né? Da Nossa, beleza, das muito, cores, muito, muito. É, de você já sensibilidade, de sentido. Você certamente já percebeu o quanto a gente está precisando de um momento para parar e contemplar. As pessoas não fazem isso mais.
de parar em frente ao mar e ficar olhando o mar, e ficar sentindo a brisa, e ficar olhando as ondas, e fazer desse ir e vir uma analogia com relação até às suas próprias questões. A arte-terapia, ela também te proporciona isso. Esse momento de você, dar uma... Lígia Dantas faz muito isso. É você dizer, tô aqui. É agora. Amanhã eu não tenho controle, ontem já passou. E agora? E aí? Sabe, entrar em contato com essas questões para você poder ganhar fôlego. A contemplação, ela é extremamente terapêutica. Extremamente terapêutica. Eu não sei se vai dar Uma outra tempo, pergunta? não sei se você pensou, né, nisso, mas assim, se a gente poderia, né, sugerir aí, você poderia, né, fazer um exercício simples para quem está nos assistindo aí, de uma forma rápida, para que possa experimentar aí em casa um pouquinho, e aí da arte terapia, eu acho que vai ser legal. Então, eu pensei sim, mas antes eu quero fazer um reforço da questão da inclusão da arte terapia, né? E do quanto ela é flexiva para contornar essas barreiras verbais e às vezes físicas, né? Na questão da inclusão, por exemplo, pessoas com problemas de coordenação motora ou cognitiva, a arte terapia usa muitos recursos. Ela consegue utilizar materiais que exigem menos, mas que dá um resultado muito grande. Ela adapta ferramentas, tudo para trazer conforto e segurança para os nossos clientes. Então, é um processo muito lindo, arte terapêutica, eu sou muito suspeita de falar, né? Mas então, bom, o que eu posso fazer assim tão rapidinho? Eu vou convidar então a quem está nos assistindo para fazer um exercício, né? Para entender a dimensão da arte terapia como símbolo, não como interpretação, porque quem dá a significância do símbolo é o próprio paciente, mas para poder, inclusive para reforçar isso que eu estou falando, porque o terapeuta, ele não diz, isso aqui que você desenhou é isso, nunca da vida, não interpreta, né? Então, vamos fazer um exercício rapidinho. Eu gostaria de convidar vocês que estão com a gente aqui a fechar os seus olhos. Confia no processo. A gente acha que às vezes online não dá resultado, mas não existe distância para a questão de troca mesmo, essa troca de amor, né, entre quem ouve e quem fala. Então, feche seus olhos. Sente de uma forma confortável aí na sua cadeira, no seu sofá, onde você está agora. Então, sente aí de forma confortável. Quando você achar o seu conforto, feche seus olhos e respire profundamente. Aquela respiração que você inspira, conta 1, 2, 3 e abre a boca e solta. Faça isso mais uma vez comigo. Inspira. E solta. Agora, eu convido você a imaginar uma cadeira. Imagine uma cadeira. Imagine o tamanho que essa cadeira tem. Imagine o formato que essa cadeira tem. Imagine o material que é formado essa cadeira. Agora imagine você tocando nessa cadeira. Que cor que ela tem? Qual é o material que ela é feita? É um material que traz conforto? É um material mais frio? Sente essa cadeira. Observe essa cadeira. Quando você tiver uma imagem bem clara dessa cadeira na sua cabeça, ande ao redor dela. Tente captar o máximo de detalhes que ela tem.
Ótimo. Com olhos fechados ainda, respira mais uma vez. Profunda e calmamente solta a respiração. Continue imaginando a sua cadeira. Agora, coloca a mão no seu coração. O que essa cadeira te trouxe de sensação, de sentimento? É uma cadeira que é atual na sua mente? É uma cadeira que está nas suas memórias de infância? É uma cadeira que traz para você uma lembrança boa, uma lembrança saudade ou uma lembrança que te dói? O que você está sentindo nesse exato momento? Respira mais uma vez, tentando entender o que você está sentindo. Respira. E quando você abrir os seus olhos no seu tempo, bem devagar, você vai escrever a primeira palavra que vier à sua cabeça. Essa palavra que veio à sua cabeça, seja ela um sentimento, tem gente que pode ter escrito ou esteja escrevendo uma frase. Esse aí é o início de algo para você olhar. E olhe como é impressionante e lindo o processo terapêutico. Se eu fosse perguntar para Renata, como é a sua cadeira? Renata ia descrever a cadeira dela. Carol, Yasmin, Claudinha, todos que estão nos assistindo, como é a sua cadeira? Nós íamos ter descrições diferentes dessa cadeira. No momento em que você escreveu e associou o que você trouxe de imaginação ativa para o seu coração como um sentimento, isso pode estar ligado a memórias de infância, memórias recentes. Então, fique com essa palavra, ou essa frase, ou esse sentimento que você escreveu, e depois converse com ele. Pergunta o que ele quer te dizer. Você pode desenhar a sua cadeira, você pode fazer um mosaico com a sua cadeira, e você pode imaginar, pegando uma cadeira na sua casa, de olhos fechados, sentando nela como símbolo e percebendo o que ela quer me dizer. Talvez seja a Luciana falou presença. Quando a gente senta, necessariamente a gente precisa entender como que a gente está sentado. Se eu pedir para você sentar de forma relaxada, você precisa entender e prestar atenção no seu corpo para ficar de forma relaxada. Claudinha trouxe segurança. Quantas pessoas dentro desse trabalho não me trouxeram saudade? Porque imaginou a cadeira, por exemplo, que a mãe sentava e que não está mais com a gente. Então, a arte-terapia é isso. A arte-terapia ela é um recurso que chega de diferente para cada pessoa, porque cada pessoa é única. A única coisa que a gente não pode deixar é de olhar para isso que veio para você hoje aqui. Tá bom? Queria falar mais, mas é muito curto, não dá. Que lindo, que lindo. Muito, muito bom, Silvana. Muito bom. Com certeza que as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo aí estão querendo mais um pouco, né, de você. Oh, obrigada, É gente. muito Está sendo um bom. prazer estar aqui, muito grande, viu? Estou muito honrada com o convite. Estou muito feliz por um ano da Clínica Mente Plena. Eu tenho certeza que a gente ainda vai fazer grandes parcerias. Quando eu me acomodar mais em Salvador, eu já estou me oferecendo. Amém, amém. Vai ser uma honra, viu, para nós. Ai, muito bom, muito bom. Foi muito bom estar aqui com Esse vocês. processo, né, de criação, que mexe com a criatividade, que mexe com o lúdico, né, com a vida, né, com a beleza, a arte, né, música, desenho, poema, gente, toca,
né? Toca no mais profundo, acessa, né? A gente, conteúdos internos, acessa um lugar que às vezes, muitas vezes, né? A palavra, né, verbal não acessa, né? E Com assim como certeza. você falou, de uma forma suave, delicada, né? É. Muito bom, muito. Respeitando o tempo e o limite de cada um. A arte terapia calou muito no meu coração quando eu percebi que tinha muito amor no respeito ao limite e ao tempo de cada pessoa dentro do set. Tem gente que fala, quanto tempo que durou as sessões de terapia? Eu falei, o tempo necessário para você. Quem vai dizer o tempo é você dentro do processo junto com o seu terapeuta. Né? E é como assim, existe um processo que tem que ter um acompanhamento mais curto e mais de perto, depois a gente vai vendo que aquilo está sendo ressignificado, mas, gente, é processo de autoconhecimento. Então, meu filho ele tem 16 anos hoje, mas ele faz terapia desde os 12 anos. E a maturidade que esse adolescente tem em função de alguns colegas que não puderam ter a oportunidade de fazer terapia é uma coisa assim gritante. Eu vivo isso na minha vida. Foi a arte-terapia que me salvou de mazelas, de autoestima muito baixa, de entrando em depressão por não entender. Foi a arte-terapia que me ajudou e é por isso que eu gosto tanto, confio tanto no trabalho que a gente faz aqui através de pessoas sérias como Cláudia e Yasmin, que está aqui, que são psicólogos, de Renata, e de artes terapeutas tão queridos que eu tenho aí dentro do meu núcleo, né, de arte terapeutas. Busque ajuda, não fique sozinho, não dá, a gente não dá conta de tudo e nem tem que estar. E tá tudo bem não dar conta de tudo, tá? Tá tudo bem. E aí estão Ai, perguntando o tá. seu contato, onde é que encontra você? Olha, eu comecei falando com o Renato que eu estou fazendo uma mudança grande do meu Instagram, que hoje é pessoal e mistura pessoal e profissional, que é Silvana Underline Giacomini. Então eu vou estar separando as questões profissionais das pessoais, mas hoje ainda não está, por isso que inclusive é fechado, mas é Silvana Underline Giacomini. Tem também, eu quero muito aqui divulgar essa questão da arte terapia através do grupo Três Girassóis, que é em parceria com Yasmin e com Cláudia, que estão aqui hoje, e convido você, Renata, para a gente também fazer algumas parcerias dentro desse grupo, né? E o site do Três Girassóis é três, escrita três sem o circunflexo, ponto girassóis, sem acento, ponto grupo. Isso aí, obrigada. Anotei aí para o pessoal. E lá eles procuram, né, o Instagram do Três Girassóis. Né? Muito, muito obrigada, né, por estar Para as aqui questões, conosco, Silvana. para as questões ligadas a trabalhos corporativos, eu peço que aí entre em contato com o meu WhatsApp, porque aí eu não olho, não é só profissional, que é o 719-9638-1985. Quem não conseguiu pegar e quiser, né, pode mandar Isso. uma mensagem Para para a mim. Clínica Mente Plena, que Isso, que elas a têm meu gente passa. contato, meu e-mail, tem tudo direitinho. Isso. Tá bom? Muito obrigada, viu, por compartilhar um pouquinho aí do seu conhecimento. Muito obrigada mesmo. Foi uma live muito rica, né? Eu acho que Eu é o assunto que a gente ama, né? E aí toca mesmo o nosso coração. Se pudesse, ficava aqui a noite toda, né? Claudinha está eu falando, a arte terapia faz parte, sim, Claudinha, no começo eu falei, né, das práticas práticas interativas complementares integrativas. de saúde, reconhecida pelo isso. Isso eu não falei. Muito obrigada, Claudinha, que é importantíssimo. Ela é sim reconhecida pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Obrigada, Claudinha. Você é sempre maravilhosa. Silvana, tem uma pessoa perguntando se você atende em Libras. Não, eu já dei um treinamento e que eu tive uma pessoa em sala para poder fazer, mas eu não dou treinamento, não faço atendimento em Libras ainda, né? Quem Ainda. sabe, né? Eu quero deixar um recado assim para quem está nos assistindo, de que uma outra coisa que é muito importante
é que a arte-terapia, ela respeita muito as crenças. Então, se você for em algum local onde a sua crença não foi respeitada, procure outro lugar. Porque nós, psicólogos, e no caso de Renata e terapeutas como eu, a gente tem um código muito grande de ética e respeito. E isso é o principal dentro do set terapêutico. Tá? Isso aí. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês Ai, que estão aqui delícia, eu conosco até amei, agora. gente. Obrigada. Muito bom. As pessoas estão perguntando quando vai ter mais, quando vai ser a próxima. Quando Em vocês breve. quiserem, estou ao dispor de vocês, viu? Muito obrigada aí Breve. pelo carinho, pelo convite, parabéns. Desejo muito sucesso para vocês. Quem está assistindo a gente, divulgue a Clínica Mente Plena. É uma clínica séria, formada por pessoas que particularmente eu conheço e de fato a gente pode confiar. E isso não tem preço, porque a gente tem muitas pessoas aí se denominando arte-terapeuta, fazendo acompanhamentos psicológicos e não tem a formação necessária e adequada para isso. Ok? Verdade. Verdade. Quem não segue, vai seguindo lá, gente, né? @multiplena.psc, né? E em breve muitas outras lives virão. Ai, que bom. Obrigada, boa noite a todos. Um beijo no coração de cada um. E depois Beijo, conta obrigada. para as meninas da Mente Plena o que veio aí latente em você. Vá buscá-las para vocês entenderem um pouquinho desse símbolo que surgiu, esse sentimento que surgiu. Conta para elas. Um abraço, boa noite. Obrigada. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.